Fobia animal. Sapos. Condição embaraçosa e intrigante da qual ele sofre desde sua infância. Por que eu? Por que sapos? Eu já tentei descobrir, mas não consigo. Para tentar encontrar respostas, Dan atravessará os Estados Unidos para conseguir ajuda. Eu tenho fobia de sapos, pois não reajo da mesma maneira que as outras pessoas reagem. Eu realmente odeio sapos. Eu me sinto mal só de olhar para eles. Não posso chegar perto deles. A minha primeira reação é sair correndo. Eles são tão repulsivos que eu sinto meu estômago embrulhar. Olhar para a cara grotesca de um sapo gordo e nojento é o mesmo que olhar para a cara do próprio demônio. Criaturas tanto terrestres quanto aquáticas, sapos e rãs são anfíbios. Por viverem em meio ambiente duplo, eles precisam manter sua pele constantemente úmida. Eles produzem toxinas para afastar seus inimigos. Todos são carnívoros, comem principalmente insetos. Mas os maiores, como o sapo-boi da América e da África, se alimentam de morcegos e de sua própria espécie. Devido a essas características, sapos e rãs têm sido retratados através da história como mágicos, trapaceiros e agentes do mal. O folclore asiático os representa como criaturas misteriosas, cuja testa leva ao segredo da imortalidade. Nas escrituras bíblicas, Deus punia os que mantinham homens como escravos, enviando pragas como doenças e sapos mortos às suas terras. Sapos e rãs, alguns diziam, eram espíritos impuros precursores da destruição. Para Dan, sapos e rãs são revoltantes, até mesmo demoníacos. Quando ele vê um, ele se concentra nas características que ele acha as mais repulsivas. É a pele. Quer dizer, a pele é verde e marrom. Acrescente a isso um monte de pintas e você terá algo realmente nojento. Eles me tiram do sério. Aqueles olhos enormes, saltando de sua pele como se tivessem acabado de fincá-los. Reviram meu estômago, me fazem passar mal e preciso olhar para o outro lado. Os sapos foram colocados na categoria dos animais nojentos e escorregadios. A doutora Michelle Kresk é a diretora do Programa de Distúrbios de Ansiedade Comportamental da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Medo e repugnância quase sempre estão ligados. Não tenho só medo, como também tenho repugnância. Isso é recorrente em certas fobias animais. Mas a repugnância não é identificada em pessoas que têm medo de altura ou têm medo de dirigir. É um sistema mais baseado no medo. Dan é desenhista. Ele pode suportar imagens desenhadas de sapos e rãs. Mas qualquer coisa que se assemelhe com um sapo de verdade desperta seu pavor. As fobias são medos excessivos. São sentimentos tão intensificados que as vítimas passam sua vida evitando o objeto temido. Mas esse comportamento apenas mantém o medo vivo. A fuga significa literalmente prevenir um indivíduo de voltar à situação onde ele sentiu medo. Faz muito sentido. No entanto, essa fuga, em troca, vai reforçar o medo porque impede qualquer tipo de reaprendizado. Ela se prende à noção de que certa situação ou lugar é assustador e não há maneira de lidar com isso. E isso mantém vivas as expectativas do temor.
morar em Los Angeles mantém a repulsa de Dan intacta. Nessa paisagem de concreto, ele nunca vê sapos e rãs. Mas agora, aos 30 anos de idade, ele quer se livrar de seu medo irracional. As fobias animais se desenvolvem tipicamente durante a infância, por isso Dan olha para seu passado à procura de pistas. Ele suspeita que seus problemas começaram quando ele crescia em uma pequena cidade no meio oeste americano chamada Frankenmuth. Eu cresci no campo. Nossa casa ficava longe da estrada, na floresta. Todo verão, minha tarefa era cortar a grama. Temos muito o que descobrir neste mundo distante. Os carros ficam na estrada e daqui para frente seguimos a pé. Serão 5 quilômetros de caminhada numa trilha aberta no meio da mata, carregando roupas, equipamentos e comida. Infatigáveis, renovamos o fôlego. Afinal, não é todo dia que pisamos nesta terra mágica, onde o chão parece feito de espuma. E a luz, como brilha penetrando no teto verde. Por que será? Pude. Eu havia cortado pela metade. Não sobrou nada da metade para baixo. E ele se arrastava em minha direção com suas patas da frente. Foi demais para mim, foi demais. Deixei o motor ligado, entrei em casa e disse: mãe, chega. Eu nunca mais vou poder fazer isso. Foi nojento. Muito nojento, só... A coisa toda foi muito intensa. Mas Dan teve que continuar a cortar a grama. E inevitavelmente outros sapos tiveram o mesmo destino. Cada morte percutia na consciência de Dan. Eu sentia uma culpa irracional quando cortava os sapos. Eu tentava de tudo ao meu alcance para evitar, e quando não conseguia era... como se fosse um fracasso, sabe? Você fracassou, você matou. Aquilo me deixava com uma... Primeira vez que biólogos e botânicos brasileiros visitam e estudam esta região. É um ambiente diferente, é um ambiente que você quase não sabe, né, o que tem aqui. E como é que a gente vai se dar o luxo de perder uma coisa que a gente nem sabe o que é? E a primeira descoberta é, na verdade, uma dúvida. Se todo esse solo aqui é areia, como é que nasce uma floresta dessa aqui em cima? Essa é uma boa pergunta, porque a existência dessa vegetação está condicionada à matéria orgânica que a própria vegetação deposita. Dá para ver isso? Dá para ver. A gente pode abrir uma trincheira, um buraquinho aqui. E debaixo dos nossos pés, o solo é aberto com um facão, sem nenhum esforço. Aqui está todos os nutrientes, serrapilheira. O que é serrapilheira? Serrapilheira é os galhos, as folhas. Sem essa camada? Sem essa camada aqui, eu acho que não existia vegetação. Areia e água. Surpresas da floresta a cada passo que damos. As áreas mais baixas da mata são irrigadas por igarapés. Sapos e rãs vivem em quase todas as regiões do mundo. Mas eles estão desaparecendo rapidamente. Como sapos e rãs respiram e bebem através de sua pele, eles são extremamente vulneráveis aos poluentes, doenças e mudanças climáticas em seu habitat aquático. No mundo todo, mais de 200 espécies de anfíbios foram catalogadas como ameaçadas. Dessas, 127 espécies estão à beira da extinção. Dan tem vago conhecimento desses problemas. Ele evita sapos, rãs e todas as informações sobre eles. Em sua visita aos pais, Dan sente-se ambivalente. Ele geralmente não os visita no verão. Eu não me sinto seguro quando estou em casa. Eu acho que acabo evitando sair no jardim e fazer coisas, pois é cansativo ficar conscientemente o tempo inteiro olhando para ver se não vai pisar em algum ou onde eles estão. É demais para mim.
Assuntos familiares também influenciam as raras visitas de Dan. Sua família alega que seu medo de sapos o afasta de seus parentes. Dan era um ótimo garoto. Ele fazia muitas coisas, mas não gostava muito de ficar fora de casa como meus outros filhos, que construíam coisas no meio da floresta. Dan nunca fazia isso, entende? Ele nunca saía para construir armadilhas para cervos ou tentar encontrar animais diferentes, sabe? Essas coisas. Caçar é um assunto desagradável para Dan, mesmo isso fazendo parte da paisagem local. Meu pai adora caçar. Meu irmão adora caçar. Todos os meus primos, meus avós, todos lá de casa caçam. Eles saíam para caçar cervos todos os anos e voltavam com um monte deles. Tiravam adoráveis fotos dos mortos, cervos destripados, pendurados em árvores e assim por diante. Eu não saía para caçar quando todos iam, simplesmente porque eu não queria. Eu não sinto prazer em matar um animal belo e passivo. Não compreendo isso. Da mesma forma, os pais de Dan não compreendem a sua repugnância em relação a sapos. Eles acham isso engraçado e confuso. Ele simplesmente entra em pânico. Ele grita, sai correndo e se esconde em seu quarto, como se um sapo estivesse atrás dele. Isso é loucura. Sapos não fazem mal às pessoas. É muito difícil eu entender por que ele teria medo de sapos. Eu acho que é tudo sua imaginação. Por que algumas pessoas desenvolvem fobias de criaturas aparentemente inofensivas, enquanto com outras pessoas isso não acontece? Psicólogos como Michelle Kreske ainda procuram respostas para esse mistério. O pensamento atual é que existem vários níveis. Existem alguns indivíduos que são mais vulneráveis a terem medo de algo. E esses indivíduos podem ter uma reatividade emocional elevada, que pode ser de base psicológica ou pode ser de base ambiental, se foram criados em ambientes mais caóticos ou mais imprevisíveis. Dan acredita que sua família não tem nada a ver com seu desprezo por sapos. Sua família, ele diz, é como qualquer outra. A visita de Dan cai no Memorial Day, um feriado dos Estados Unidos ocorrido em maio. Nessa época do ano, as temperaturas sobem e os sapos estão por todos os lados. Um dia antes do início da terapia para a fobia de Dan, sua família lhe preparou uma festa. Já não era sem tempo. Eu deveria ganhar presentes hoje. É Memorial Day. É dia do sapo. Foi a festa mais estranha de todos os tempos. Nossa! Bonequinhos. É uma rã. É um sapo. Todos aqueles amigos e conhecidos vindo juntos para a festa do Memorial Day. Você começará a terapia de fobias de sapo amanhã, o que foi muito estranho. Então, os sapos de verdade entram em cena. Este aqui é do papai. Não. Por que... Eu olhei para o cesto por um segundo. Oh, meu Deus. Eu tive que me afastar. Que fugir. Foi como um instinto. São monstros nojentos. Ótimo. Esses sapos são realmente muito nojentos. Lee. Meu Deus. Ele o segurava em suas mãos e é tão nojento pensar em segurar uma daquelas coisas nas mãos. Tio Tom. Credo. Minha ansiedade disparou. Então um deles começou a subir no braço dele, bem devagar, chegando muito, muito perto do rosto. E esse é o meu pior pesadelo. E ele não estava nem aí. Toda vez que eu vejo um sapo e fico ansioso dessa maneira, eu me lembro mais uma vez que preciso falar com a terapeuta amanhã mesmo. Porque seria ótimo se eu não tivesse que reagir desse jeito quando vejo um sapo. No dia seguinte, Dan começa seu tratamento com sua terapeuta, Joe Erickson. Isso pode soar estranho, mas
Na minha opinião, o medo é um estado infantil, não é um estado adulto. A fobia de Dan é reviver algo como se isso estivesse acontecendo naquele momento. Erikson pratica uma terapia alternativa chamada de programação neurolinguística, ou PNL. Os psicólogos geralmente concordam que experiências negativas podem deixar uma marca duradoura no nosso subconsciente. Um trauma pode acarretar distúrbios de ansiedade, como as fobias e distúrbios de estresse pós-traumáticos. A PNL aborda esses distúrbios, fazendo com que os pacientes revisem suas memórias. Teoricamente, esta aproximação remove o trauma de sua mente. Erikson pede para que Dan se recorde de suas dolorosas lembranças de infância de matar acidentalmente os sapos na grama. Então, agora o que eu vou pedir para que você faça é imaginar que está sentado bem no meio de uma sala de cinema. E enquanto estiver sentado lá, imagine como se pudesse ver uma cena em preto e branco de você mesmo na tela. Antes daquela primeira vez. Quando Dan vê um sapo, ele volta ao passado, como uma criança, indefesa e assustada, e se sente sozinho. Quando temos uma reação de fobia como essa, não podemos dizer a diferença entre o passado e o presente. Então, ele passará por um processo de desaprender as coisas às quais foi submetido quando criança. Para separar sua memória da poderosa sensação de medo, Dan precisa se imaginar como uma criança. Uma criança que ele pode ajudar à distância. Primeiro, ele visualiza sua memória em preto e branco. Depois, faz isso novamente em cores. Cada passo o leva mentalmente à origem de seu medo. Certo. Então faremos isso a cores. Coloque as cores. Cores bem vivas e vibrantes. Queremos que ele tenha uma imagem perfeita, pois dessa perspectiva, estamos dando o que ele precisa. Certo. Certo. O que essa criança precisa? Isso. Essa criança na imagem. Ele é tímido, não é corajoso e tem medo de certas coisas. Sem dúvida, ele precisa de coragem. A força para ter essa coragem? Conhecimento. Base racional. Ele não precisa ser medroso como um gato. Agora, Dan mentalmente volta no tempo, revivendo o acontecimento repetidamente. A teoria é de que ele vai reescrever a história ao mudar a maneira de encarar esta memória. Então, traga a memória novamente. Traga o seu eu mais jovem. Com todos aqueles recursos, quando estiver pronto, entre. Pronto? Sim. Certo. Desta vez vamos andar mais rápido, certo? Todos aqueles recursos, sinta-os, cores, vibrantes. Que tal acelerar mais um pouco? Mais rápido. Mais rápido. Não achei que estivesse dando certo. E depois eu estava apenas pensando... E aí eu me senti um pouco diferente. De repente, eu senti que... Bom, os sapos são inofensivos. E não vão me incomodar, não é? Se tudo deu certo, Dan aprendeu uma nova maneira de reagir aos sapos, que irá cancelar automaticamente sua reação de pânico. Agora ele coloca seu novo aprendizado à prova. Meu Deus, eu só quero me livrar disso. É uma experiência nova, então tenha paciência consigo mesmo. Sim. Preciso fazer isso, né? Isso. Eu cheguei até aqui. Isso. Reunindo toda a sua coragem, Dan continua tentando. Por favor, não se mexa. E mostre novamente. Veja só, veja só. Veja. Minha opinião é que Dan tem fobia de sapos, pois ele precisava ser capaz de encontrar uma maneira de conseguir dizer a alguém, provavelmente aos membros de sua família, que ele tinha o que dizer e precisava ser ouvido. Animado, ele vai para casa, ansioso para contar a seus pais sobre seu sucesso.
Eu não sei como dizer isso. Eu não tenho... eu não tenho mais medo de sapos. Não? Não, eu não gosto deles e nem quero segurar um deles. Eu não segurei um deles, achei que não era necessário. Mas eu o toquei. Curiosos, Dan e seu pai procuram as rãs do churrasco do dia anterior. Será que o estímulo que ele recebeu na terapia vai permanecer? Eu estou pensando que são os animais mais feios que eu já vi. Eu estou pensando as mesmas coisas que eu sempre pensei, com exceção de que agora eu consigo ficar aqui. E não preciso ir embora. E acho isso muito bom. Mas algumas vezes curas comportamentais não duram. O cérebro humano é poderoso e nossos padrões familiares de pensamento são difíceis de serem apagados. Se você aprende algo novo, esse novo aprendizado é, por definição, mais frágil do que os antigos aprendizados. Então você precisa continuar trabalhando com o novo aprendizado até que ele se torne antigo. Um dia de terapia pode não ter sido suficiente para Dan. Talvez ele tenha de continuar encarando o seu medo. Em vez disso, logo depois da terapia, ele retornou para a selva urbana de Los Angeles, onde evitar sapos e rãs é fácil. Já faz 2 meses e meio desde que voltei de Michigan, da terapia de fobia de sapos. E já regredi. Já imaginava que isso pudesse acontecer, mas esperava que não acontecesse. No momento em que estava super animado e estava tocando um sapo, aquilo foi um grande passo para mim. Me lembro de me sentir mais confiante logo depois que tudo aquilo aconteceu, mas eu acho que faz sentido, como um treinador de futebol que anima os jogadores para um jogo e depois de um tempo tudo parece sumir. O medo nunca é apagado e o que tentamos fazer na terapia é literalmente construir uma rede competitiva, como é chamada. Então, no passado, o medo e os sapos estavam associados. Agora, na terapia, é não ter medo de sapos. Esta segunda associação é vulnerável ao declínio e à reversão. Para a antiga associação, é sempre uma vulnerabilidade. Para evitar esse tipo de declínio, uma das melhores ferramentas é persistir e enfrentar o objeto do qual se tem medo. Dan está ciente de que muito esforço será necessário para superar seu medo, e que isso pode significar ter de encarar outros aspectos de sua vida que ele tem evitado até agora. Essa fobia é algo muito mais complicado e relacionado ao seu psique do que apenas sapos. É fácil atribuir isso ao cortador de grama, mas eu acho que há algo mais. Talvez um dia Dan encontrará a verdadeira fonte de seu medo para superá-lo. Por enquanto, ele luta sozinho contra uma criatura que poucos acham ameaçadora. Mas sua verdadeira batalha é com um inimigo que todos temos de enfrentar em algum momento. Os pesadelos que espreitam nossa mente muito humana.